gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Pesce aqui no nosso estúdio. Vamos falar de um tema muito importante, que é a gripe, que esse ano atacou várias pessoas e realmente foram acometidas e teve um pico muito grande, diferente dos outros anos, mas parece que agora já está cedendo. Doutor Marcelo, o que teve de diferente neste ano dos anos anteriores na gripe? Bom, este ano a gente viu... Bom, em primeiro lugar, obrigado, José, pelo convite, obrigado por estar aqui. O que a gente viu este ano, está vendo ainda, é um aumento, uma prevalência do vírus influenza em relação aos outros vírus respiratórios. Então, tem tido bastante casos de vírus influenza, que é o vírus causador da gripe. E parece que Covid, nesses meses, a gente viu um pouco menos, né? E as complicações pelo vírus da gripe, né? Que são os quadros de síndrome respiratória aguda grave e também mortes por esse vírus. Certo. O Covid, você falou que esse ano deu um pouco menos. Existiu alguma diferença do ano passado para essa também? Será que a vacinação que foi feita em massa no Covid protegeu esse ano? Eu não sei explicar com muita precisão, né? Assim, então, a vacinação sempre tem impacto, né? A presença da vacinação ou a ausência dela acaba impactando, e a gente viu que o que a gente observa é que a cobertura para o vírus influenza ano a ano tem sido baixa. Esse ano ainda, apesar desses casos, estava muito baixa. E talvez isso tenha sido responsável pelo aumento da incidência de casos, né? Certo. Porque teve posso estar enganado, comecinho de maio, final de abril, que deu um pico que os prontos-socorros estavam muito lotados de gripe. E realmente, passado uns 15, 20 dias, houve uma baixa e diminuiu bem. Você acredita que essa alta foi em decorrência da pequena procura pela vacinação? Provavelmente. A vacinação ela deve preferencialmente ser feita antes da entrada do inverno, né, nos primeiros meses e tal. Então, porque demora uns dias para fazer o efeito, né? Porque assim, entre vacinar e o paciente ficar protegido, leva aí umas 2 a 3 semanas. A população, houve uma procura bem menor do que nos outros anos. Assim, esse ano o Ministério da Saúde está com uma cobertura baixa, de 30% a 40%. Então, é preocupante. O vírus que tem predominado, que tem tido mais, é vírus influenza do tipo A, não o H1N1, outro tipo A, que geralmente é um H3N2, mas é um vírus influenza do mesmo modo. É uma doença que, se diagnosticada a tempo, a gente consegue tratar com o antiviral específico, que é o oseltamivir. Agora, se o diagnóstico não é feito, o tratamento não é realizado, se o paciente que às vezes tem comorbidades, né, quer dizer, diabéticos, hipertensos, gestantes, crianças abaixo de 5 anos, portadores de doenças respiratórias, a população de risco é a mesma que era da Covid ou é da Covid. E aí o que ocorre, né? Essa população tem um risco maior de complicar, e é exatamente o que se vê, né? Então, é quando a gente vê a doença complicar e algumas vezes era óbvio, como foi esse ano que a mortalidade aumentou. Você acredita também que a temperatura, por não ter sido tão baixa, ajudou também o vírus a não disseminar tanto, o pessoal não ficou tão fechado? Isso acabou de alguma maneira ajudando? Nessa época do ano, o que a gente tem, né? Esse clima, né, que é um clima um pouco mais seco, mais frio, isso favorece um pouco a transmissão viral. Apesar de a gente não ter um inverno clássico, a gente teve dias de mais frio, né, ainda continua a ter, mas é a época que o vírus costuma disseminar mais, é clássico isso. Tanto que a vacinação é feita nessa época. E a gente, como é que eu vou te dizer? Não houve mudança com relação a isso, né? Todo ano é a mesma história. Esse ano a gente teve realmente uma incidência maior em relação aos anos anteriores. Marcelo, e a prevenção? A gente lembra que na época do Covid todo mundo usava máscara, lavava bem as mãos. Com influenza é a mesma prevenção ou tem algo mais para se fazer?
Bom, influenza tem a vacina. A vacina. É a vacina que é o que mais funciona, o melhor funciona para prevenir. Agora, a gente utiliza pouco no Brasil, utilizou mais na Covid, mas depois esqueceu essa questão da etiqueta respiratória. Então, quem está com um quadro viral, um quadro de vias aéreas, deveria utilizar máscara, porque é mais importante quem está doente utilizar a máscara do que aquela outra pessoa pensando em não pegar daquela outra. Então, a máscara, por exemplo, ela é muito eficaz para evitar que eu, por exemplo, transmita, porque quando eu tosso, espirro, não há aquela explosão viral no ambiente. Então, ele fica retido na máscara ali. Então, secreção, mãos. Então, as mãos transmitem muito, né? Então, você está com secreção, pega aqui, pega ali, alguém vai lá, se contamina. Foi embora. Então, é basicamente o mesmo modo de transmissão que acontecia na Covid. E a gente não vê realmente essa preocupação, né? Isso é algo na nossa população que a gente não vê. Por exemplo, um japonês, é típico isso há muitos anos. Eu vi casos depois da época da guerra, antes, as pessoas utilizavam máscara assim e utilizam, é a coisa mais comum, né? Não se cumprimentam. Não se cumprimentam. Sempre Aqui um negócio meio complicado, né? Certo. O quadro gripal do influenza, ele dura em torno de quantos dias? Um quadro normal, vamos falar assim, vai durar em torno de 5 dias, 3, 5 dias, 7 dias, mais ou menos, né? E os sintomas são aqueles sintomas clássicos? O que acontece? A gente fala gripe, quando a gente fala gripe aqui no Brasil, a gente fala, eu estou com gripe. Bom, generaliza, porque fala assim, eu posso estar com uma crise alérgica, uma alergia alérgica, estou com gripe. Eu posso pegar um resfriado, que não é por vírus influenza, pode ter outros vírus que podem provocar doenças respiratórias, às vezes até grave, Covid, rinovírus, metapneumovírus, parainfluenza, tem vários. E aí esses vírus podem provocar quadro respiratório, que às vezes pode até se assemelhar à influenza. Mas o que acontece com a influenza? A gente contrai o vírus, aí ele fica incubado ali por pouco tempo, um dia, 2 e tal, aí ele vem aquela explosão viral, ele começa a replicar. Então tem aquele quadro de dor no corpo, febre alta, e começam sintomas catarrais, né? Coriza, tosse, dor de garganta. Tudo muito semelhante ao que acontece num quadro de Covid. E a transmissão ocorre. Esse vírus, então, ele inflama as vias aéreas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: um paciente que é mais debilitado, então, por exemplo, um paciente que é portador de enfisema, de bronquite crônica, esse paciente já tem a via aérea já um tanto inflamada, já tem germes ali. Quando você gera mais inflamação, é mais muco, mais catarro, isso pode complicar com infecção por outros agentes. Então, o próprio vírus, ele pode inflamar, provocar doença mais séria, e outros agentes infecciosos podem também vir na sequência, superinfectando aquilo. Se o paciente é um paciente que é debilitado, portador de diabetes, ou já portador de doença respiratória, às vezes não suporta essa sobrecarga. Certo. É possível a pessoa pegar mais de uma gripe no mesmo ano? Porque nós temos vários tipos de vírus, né? Esse tipo que veio para o inverno, que você toma a vacina, geralmente é específica para um tipo. A vacina tem 4 tipos de vírus, tá? 3 ou 4. A vacina do Ministério da Saúde tem 3 tipos de vírus. Bom, é importante falar o seguinte: as temporadas, elas são diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte. Sim. A vacina do hemisfério sul é a vacina que o pessoal, por exemplo, faz as análises, os grupos de vigilância de gripe no hemisfério sul fazem as análises, fala assim, olha, a tendência é que esses tipos vão prevalecer na próxima temporada, então a vacina é produzida a partir desses vírus. Uhum. No hemisfério norte, a temporada, o vírus, a vacina vai sair agora em outubro, novembro, por aí. O que acontece? A vacina do Ministério da Saúde tem 3 tipos, com orientação do Ministério da Saúde. A vacina da rede particular tem 4 tipos, tem os 3 do Ministério da Saúde, geralmente tem mais um. Geralmente são 2 tipos A e 2 tipos B.
E esses são os vírus que geralmente a vacina costuma funcionar bem. Pode escapar um caso ou outro, mas em termos de saúde pública funciona muito bem. E ela deve ser realizada, então, naquele prazo que a gente comentou, né? Mas assim, o que acontece? Eu posso pegar, por exemplo, um H1N1 que está na vacina. Tá, tratei. Dali uma semana, eu posso me contaminar com um H3N2 ou um tipo B, então é possível a pessoa pegar mais de uma vez. Mais uma vez. Certo. E a vacina, eu acho que é a forma mais eficaz de prevenir mesmo Sim. contra a gripe. Marcelo, houve muita polêmica quanto à vacinação do Covid, aí no final o pessoal muito preocupado, dizendo que a vacina do Covid estava dando infarto, derrame, coagulação generalizada e um monte de problema. Você acha que ainda hoje fica essa preocupação no brasileiro antes da vacinação, até mesmo da gripe? E por isso até que diminuiu a incidência? Olha, Zé, essa questão eu acho que ela é relativamente... Acho que precisa de um estudo até meio sociológico para a gente entender. Porque a queda da vacinação, ela não é só da gripe. O Brasil está com baixa taxa de cobertura vacinal para praticamente todas as vacinas. Mas será que não foi justamente por isso? Eu acho que isso pode ter agravado. Sim, pode ter agravado. Agora, a vacina contra a gripe é uma vacina que já é realizada... Consagrada há muitos anos, né? Quer dizer assim, vacina contra a pólio, se admitir que a gente está com uma cobertura abaixo de 90%, isso implica que pode haver reintrodução de poliomielite. Imagina a gente voltar a ter pólio. Que tristeza. Sabe, quer dizer assim, sarampo. Zé, na minha residência, eu vi gente morrer de sarampo. Não vi uma, dois, vi criança, vi adulto. Quer dizer assim, não tem por que a gente passar por isso, né? Então, é meio complicado. Eu acredito que ficou aí na cabeça do brasileiro essa preocupação e a voz corrente era essa. Eu não vou mais tomar a vacina porque está morrendo, está acontecendo. E a vacina foi importantíssima naquela fase aguda do Covid e que salvou muita gente, muita gente. Nós da área de saúde fomos os primeiros contemplados. Eu lembro que eu tomei 2 doses da Coronavac, se eu não me engano, que foi a primeira que teve, e depois tomei mais uma outra dose. Mas se naquela época não chegasse essa vacina, a quantidade de pessoas que iriam morrer era muito grande. E naquela época, o que a gente via, né? À medida que aquele grupo etário era vacinado, a incidência da infecção ia caindo. Caía demais. Sabe, você ia vendo nos grupos que ainda não estavam vacinados, você ia vendo aumentar, né? Então, assim, foi muito importante. Obviamente, teve vacinas que saíram do mercado, algumas coisas aconteceram, mas em termos de saúde pública, não tem dúvida do benefício que foi aquilo. Sem dúvida nenhuma. E hoje, o nosso calendário vacinal brasileiro, pelo Sistema Único de Saúde, é fantástico. E um pai e uma mãe que não levam um filho para vacinar e negligencia isso, é até criminoso. Sim. Porque, eu não acredito nisso. Bom, você pode não acreditar, mas você não é mais entendido do que estudiosos, do que os números mostram, né? Você deixar um filho seu ter uma poliomielite, um sarampo, porque você negligenciou a saúde, é muito triste, né? Assim, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, tanto nível estadual quanto municipal, tem um corpo técnico competente, sabe? O pessoal estuda, tem gente séria, né? Então, o pessoal, assim, para colocar isso, né, como possibilidade ou necessidade de vacinação, tem estudos epidemiológicos para isso e verifica-se realmente a importância. Agora, a gente não dá para tratar as coisas assim, sabe, de modo quase que leviano, né? Sim. Ô Marcelo, é importante então anualmente a gente tomar a vacina da gripe. Você falou que ela demora de 15 a 20 dias para ter um efeito legal que possa te proteger. Então o ideal é tomar em março essa vacina. A vacina, ela costuma chegar quer dizer, na rede privada, ela chega geralmente final de março, começo de abril, mais ou menos por aí. Na rede pública, ela chega lá em torno de maio, mais ou menos, né? Maio, junho.
Aí o que acontece? Mas antes de iniciar o inverno é importante. Quanto antes, melhor, né? Porque já começa a ter mudanças. Quando chega maio, junho, já o clima já dá aqueles períodos mais frios, aí a gente começa a ver pipocar os casos. Né? Certo. E teve bastante esse ano o que o pessoal chamou de bronquiolite. Eu vi muito isso em criança. Inclusive eu tive 2 netinhas internadas com bronquiolite. Que foi isso? Bom, a bronquiolite é uma doença respiratória, geralmente provocada por vírus respiratório. O vírus de influenza é um deles, pode provocar, né? O vírus pode provocar. Existe um vírus que hoje em dia está mais falado, né? Que é o vírus sincicial respiratório, para o qual existe, inclusive, uma vacina. Existem 2 vacinas que hoje em dia, uma delas é feita na gestante, então isso é algo de 1 ano para cá, mais ou menos, quer dizer, a gestante, a partir de uma certa idade gestacional, ela deve tomar a vacina com o intuito de transmitir esses anticorpos para o neném e evitar que essa criança desenvolva bronquiolite nos primeiros meses. Existe hoje em dia também um anticorpo monoclonal que pode ser aplicado a partir de 6 meses de idade ou para crianças que não foram vacinadas, também com a finalidade de evitar que elas contraiam a bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório. A vacina também pode ser aplicada para pessoas geralmente acima de 60 anos, porque nessa população também esses quadros são graves e há uma incidência bem elevada do VSR, inclusive em números do Ministério da Saúde. Esse ano a gente teve também mais casos de bronquiolite, muitos deles por esse vírus, que é o vírus sincicial respiratório. Certo, e o quadro leva a pessoa até a internar, né? Porque... Pode levar a internar, pode até levar à morte, eventualmente, né? Então, assim, você precisa ter quem lida com isso no pronto atendimento, o pediatra e tal, tem que ter conhecimento de como lidar com a situação, porque esse primeiro atendimento, esse primeiro instante faz muita diferença. Certo. Geralmente, quando a gente fala em vacina, o que é melhor? Vírus vivo, vírus atenuado, vírus mortos? Qual que dá mais segurança para o indivíduo que está tomando a vacina? O que a gente tem é uma evolução no modo como se faz vacina. Então a gente tem vacinas, por exemplo, a BCG é uma vacina que tem mais de 100 anos. E a gente continua a utilizar. Então, um bacilo de tuberculose atenuado que você injeta aqui, faz uma feridinha para lá. É o melhor que a gente tem hoje para proteger crianças contra tuberculose meníngea e tuberculose miliar, que são doenças gravíssimas para uma criança. Doenças de vírus atenuados, como vírus sarampo, cachumba, rubéola, mesmo a polio, que hoje em dia já não se usa mais a gotinha, né? Assim, febre amarela, são vacinas que elas já têm um tempo. A vacina de febre amarela também, daqui a pouco, mais uns anos, vai fazer 100 anos. Mas também funciona muito bem, mas você precisa ter cautela para quem você usa. Porque esse vírus atenuado, na maioria da população, quem recebe a vacina segura bem. Mas vamos supor, um paciente com HIV que não está bem controlado. Esse vírus pode ser suficientemente forte para provocar essa doença. Um paciente que toma imunossupressor, tem tratamento para um câncer, uma doença desse tipo. O que acontece? Esse vírus ele pode ser forte o suficiente para provocar a doença que a gente quer evitar. Então, mas as recomendações são muito claras. Né? Então, assim, ela está contraindicada nessa situação, então ela não é aplicada. Né? Febre amarela, por exemplo, é uma vacina que acima de 60 anos a gente tem que ter cautela se aplica ou não aplica, só pelo fato da idade. E há outras vacinas que são vacinas já com outro tipo de engenharia, né, que não levam vírus vivos. Mas se você for ver, por exemplo, a vacina contra a dengue é uma vacina que a gente chama de quimérica. Ela tem um vírus, parte do vírus atenuado, e outros vírus são montados em cima de um tipo de vírus. Então, assim,
São tecnologias que vão de acordo com aquilo que é possível, né? Mas de qualquer forma elas têm ajudado bastante. Você falou que são vários vírus, né? Mas se você tomar a vacina para o H1N1, você está protegido para o resto da vida desse? Não. Ela tem um período. Ela tem um período curto, né? Assim, então, quer dizer, a vacina de gripe, pelo modo como a vacina é feita, ela dura ali uma temporada, é para aquele momento. No ano seguinte, por vários motivos, entre eles a necessidade, a mutação viral, né? Porque esses vírus realmente eles nascem ali no Sudeste Asiático e tal, e questões de ecologia local, e eles vão disseminando. Então, essas mutações, elas fazem com que a vacina de uma temporada não fosse... Como acontece, por exemplo, com a Covid, né? O vírus da Covid de hoje é bem diferente do vírus da Covid de 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, as vacinas elas vão sendo atualizadas, né? Porque, assim, quando o vírus vai passando pelo ser humano, nessas transmissões, depois tem passagem por animais, no caso do vírus da gripe, por exemplo, que às vezes nascem aves, né? Depois ele tem uma passagem por algum mamífero. Então, a gripe aviária, por exemplo, o que aconteceu esse ano, né? A gente passou a ter uma epidemia em gado leiteiro, coisa que não havia, a gripe aviária, né? Então, o gado leiteiro começou a... Nos Estados Unidos foi um problema sério, porque o pessoal demorou para descobrir isso nas fazendas. E foi um problema. E aí, quem está em contato direto com esse animal pode se contaminar. O risco existe quando eu estou lá tratando daquela vaquinha ali, ela me transmite gripe, tá? Eu pego gripe, eu posso morrer ou não, mas a complicação é se eu tenho capacidade, se esse vírus que veio para mim adquire a capacidade de ser transmitido com facilidade para outro ser humano. Quando o vírus ganha essa capacidade, aí a situação complica. Que foi o que aconteceu na gripe espanhola, em 18, e aconteceu na epidemia de 2007. Uhum. Em 2007 acontece, uma fazenda uma granja de porcos, houve a transmissão, por isso que o nome de gripe suína, aquela granja, esse vírus pulou do porco, que é muito comum isso, tá? Pula do porco para o ser humano, e aí ele adquire uma capacidade de transmitir de ser humano para ser humano. Aí vai embora. É difícil segurar. Legal. Eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira tranquila da gripe, da vacina também. Existem efeitos colaterais da vacina da gripe, Marcelo? Existe um risco muito pequeno de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Tá? Agora, o que é muito importante saber é o seguinte, que o risco de ter Guillain-Barré é muito maior pelo vírus selvagem, pegar gripe, do que pelo vírus da vacina. Ou seja, o vírus vacinal, vamos falar assim, a vacina, ela isso pode acontecer, pode. Mas quem pega gripe tem muito mais probabilidade de ter Guillain-Barré do que quem é vacinado. Legal. Né? Então não é tanto assim. Eu acredito que nós tenhamos falado, como disse há pouco, de uma maneira clara, aí o pessoal entendeu direitinho, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador a respeito da gripe e da vacinação. Eu vou deixar uma mensagem geral, sabe? O que acontece? O Ministério da Saúde faz investimentos maciços. As verbas do SUS são verbas que todos nós pagamos de alguma forma. As vacinas estão disponíveis na rede pública, as pessoas têm facilidade de acesso, existe rede privada também para quem não quer ir lá. Mas o que acontece é o seguinte, o Ministério da Saúde adquire essas vacinas, coloca à disposição. É muito importante que, pelo menos, os pais levem em consideração e tenham a cautela de levar seus filhos para ser vacinados, né? A população mais idosa e outra população que precisa de vacina também levar em consideração isso. Tem vacina de dengue sobrando, vacina de gripe sobrando. Quando a pessoa adoece, se o idoso adoece, o filho não pode trabalhar porque tem que cuidar, né? Quer dizer, o custo disso é muito alto. Sem dúvida. E, como falamos há pouco, um pai e uma mãe negligenciar de o filho ter acesso a isso, não oferecer,
e amanhã ou depois o filho estar acometido de um sarampo, de uma polio, é muito triste. Seu filho depende do pai e da mãe para ser vacinado. Não tem outra pessoa para fazer isso. Né? É criminoso. É criminoso, Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo, gostaria de agradecer ao nosso telespectador e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.